Olá, queridos ouvintes, irmãos no Salvador Jesus. É uma alegria poder chegar até vocês para mais uma breve meditação na Palavra de Deus. Hoje nós queremos meditar no texto de Lucas, capítulo de número 21, versículos de número 34 até o versículo de número 36. Diz assim: E Jesus terminou dizendo: Fiquem alertas. Não deixem que as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Fim do mundo. Você já pensou sobre este tema? Muitas vezes este tema é usado por aí afora para apavorar, amedrontar e desesperar as pessoas. De fato, o fim do mundo será um dia de desespero. Mas para quem? O fim do mundo será um dia de desespero e pavor para aqueles que não creem em Deus, para aqueles que não creem em Jesus Cristo como seu Salvador. No entanto, aqueles que creem em Jesus como seu Salvador será um dia glorioso. Falando em glória, é muito comum vermos na teologia moderna um esforço danado para querer apresentar uma glória aqui aos cristãos. Uma vida gloriosa no cristianismo ou aos cristãos. Porém, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela diz exatamente o contrário. Na palavra de Deus nós aprendemos que a vida cristã é uma vida de lutas, de batalhas. É uma vida de pouca facilidade. Porque Jesus disse que se quisermos segui-lo, devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. E o próprio Jesus diz que nós vamos passar por aflições, mas que tenhamos bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Olhando um pouco para isso, pensando no fim, precisamos meditar. Temos a fé em Cristo, e esta fé ela é alimentada sempre de novo quando temos a oportunidade de meditar na palavra de Deus. Pois ao meditarmos na palavra de Deus, notamos todas as vezes que assim o fazemos, que Deus é alguém confiável, que Deus é todo-poderoso, que Deus é misericordioso e que Deus não vai deixar fora nenhum daqueles que nele creem. Pensando assim, precisamos olhar para o futuro. Se Jesus viesse hoje, tudo bem? Nosso coração ficaria tranquilo? Íamos dizer, Deus seja louvado? Ou o desespero tomaria conta? Preciso dizer que grande parte da humanidade se desesperaria. E por quê? Muitas vezes, olhamos para dentro de nós e imaginamos, e agora? Eu estou perdido. De fato, a maldade que habita dentro do ser humano separa o ser humano de Deus. E quando não há arrependimento, aí sim estamos perdidos e condenados. Porém, é preciso olhar para a cruz e lembrar que, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E foi na cruz que Jesus pagou pelos pecados. Não os meus apenas, o de toda a humanidade, de todas as pessoas. Porém, o mérito da salvação não está no ser humano. Está em Deus. Está na obra redentora de Jesus Cristo a favor de todos nós. Quando nós olhamos para nós, nos sentimos incapazes. Olhamos e enxergamos a nossa podridão humana, a nossa depravação humana.
Então precisamos olhar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e recorrermos ao refúgio de sua infinita misericórdia. E quando assim fazemos, somos socorridos e guardados. No texto do Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 34 a 36, Jesus alerta a igreja a ficarmos alertas, atentos, vigilantes, e não nos distrairmos com as bebedeiras ou os problemas desta vida. Muitas vezes estamos perdendo o sono com os problemas desta vida, porque imaginamos que, de fato, é possível uma glória terrena. Aqui nós lidamos e vivemos entre pessoas, entre humanos, e, convenhamos, a humanidade está corrompida. Somente perdoada por Cristo poderá chegar à glória eterna. Glória terrena, esse é um ensino mentiroso. Um ensino mentiroso que não dura muito tempo e que cai por terra. E quando cai por terra, às vezes se atribui àquele que sofre fraqueza de fé. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, vemos a história de Jó, que diante de um momento tão desastroso, tão difícil, permaneceu inabalável, confiando no Senhor. Quando disseram que ele havia perdido tudo, tranquilo. Quando disseram que os filhos haviam sido mortos, ele disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu pergunto, como é que está preparado a nossa fé? Nós estamos tão insensíveis que às vezes basta alguém olhar com um olhar diferente para nós. Já nos escandalizamos e ficamos ofendidos e ficamos chateados, queremos processar, queremos levar aos tribunais. Achamos que não é possível andar com aquele, achamos que não é possível andar com aquele outro, porque são pessoas muito estranhas, muito esquisitas. Quando nós vamos à igreja, temos a oportunidade de ouvir a palavra, de cantar louvores e bendizer o Senhor que nos trouxe a vitória. E o apóstolo Paulo diz: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Por isso nós podemos caminhar com segurança, alimentar nossa fé, ficar esperando, vigilante, atento, não nos distraindo com as loucuras deste mundo, pois elas têm como objetivo nos afastar de Deus, nos desanimar espiritualmente e, consequentemente, a nossa condenação. Porém, somos chamados a ficar alertas. E o apóstolo Paulo diz que não dá para comparar o sofrimento do tempo presente com a glória a ser revelada no futuro. Não dá para colocar na balança para equiparar. O tempo que nós passamos aqui é muito rápido, é passageiro. Então, por isso, Jesus nos chama a olhar para as alturas e juntar riquezas no céu. Enquanto caminhamos aqui, temos a oportunidade de levar o Evangelho. E cá para nós, o prêmio, a coroa ou a glória que humanos e o próprio Filho de Deus receberam ao anunciar o Evangelho foi a morte. Que glória é essa? Mas foi uma luta, uma batalha, em amor, em dedicação, em zelo, para fazer com que a boa nova da salvação chegasse aos cantos mais escondidos do mundo. E toda a terra, toda a nação, todos os seres humanos pudessem dar glória a Deus por nos ter dado a vitória em Cristo Jesus. Portanto, cuidemos para não estarmos distraídos com tantos pensamentos e ideias malucas que queremos concretizar na terra, mas às vezes nos esquecemos de que estamos no mundo,
mas dele não somos. Que Deus abençoe o nosso caminhar. Diante das lutas e das dificuldades, lembre, Jesus disse, eu venci o mundo. E porque eu vivo, vós também vivereis. Que Deus nos abençoe. Amém.